que toda adaptação de livro, seja para série ou filme, é diferente, né? Tudo isso todo mundo sabe. Mas até que ponto essa diferença pode atrapalhar na mensagem por trás do livro, por trás da história dos personagens? Oi, eu sou o Mark e bem-vindos ao quadro... Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de assistir filmes e séries, seja adaptação de livro ou de jogo, eu amo. Só que eu tenho um certo probleminha, que é a questão do maratonar. Eu não consigo assistir mais do que 2 episódios, por mais que seja muito frenético, muito bom, eu não consigo assistir mais de 2 episódios, porque eu já começo a dispersar, sabe? Eu acho que muita gente acontece isso. Eu começo a querer mexer no celular, querer ler um livro, querer fazer outra coisa. Então eu pensei, como é que eu posso fazer esse quadro e não deixar ele morrer no meio do caminho? Então eu tive uma ideia. Ao final de cada episódio, eu vou estar parando de assistir, vou escrever mais ou menos o que eu vi de diferença com relação ao livro e depois eu venho e gravo ele aqui para vocês. Então vocês vão perceber que, principalmente nesse vídeo, vão ter partes onde eu assisti 2 episódios e não assisti mais. Então eu fui, escrevi e vim e gravei. Aí tem outra parte que eu já consegui assistir 3. Então fiz a mesma coisa. É um modo que eu vi que eu vou conseguir fazer, montar esse quadro, e um modo que não vai me sobrecarregar na hora de trazer uma opinião final a respeito de um todo. E entre essas opiniões da série, do livro, eu vou estar pontuando principalmente as diferenças que eu achei, sim, que foram muito importantes no livro e que às vezes na série não foi muito bem discutido, ou ao contrário, às vezes que colocou na série para trazer uma profundidade maior para os personagens. Então, essas diferenças assim que tiver entre o filme e o livro, entre a série e o livro, eu vou estar trazendo aqui nesse quadro. Vocês vão acompanhar agora os próximos takes das minhas opiniões e reações com relação aos episódios de 4 a 10 de Daisy Jones and the Six. Bom, nesse 4º episódio começa com a música deles tocando na rádio. Eles estão em ambientes diferentes, cada um está num lugar diferente. De certa maneira, todos conseguem escutar a música sendo tocada e ficam empolvorosos com isso. Aí chega o contra-cheque, né? Não sei se na época chamava contra-cheque, mas o pagamento pelo sucesso da música ter tocado na rádio para todo mundo, e o Billy decide comprar uma casa. Acho que foi uma que na série eles colocaram como alugar, né? Uma casa para ele e a Camille morarem separados do resto da banda. Depois do sucesso da música que eles tiveram lançada pelas rádios, eles foram convidados para cantar ao vivo no festival Diamond Heart, não sei se estou pronunciando certo, desculpa, e cantaram Look Me... Como é que é? Deixa eu ver aqui, porque meu inglês, gente, é horrível. Inglês de ensino fundamental. Look Is Now. Vou colocar escrito aqui direitinho, porque eu não vou saber pronunciar ela direito, não. No final dessa canção, é uma música assim, que eu adoro, não sei pronunciar. Sei cantar ali no Embromation, mas é isso só. No final acaba que o Billy briga um pouco com a Daisy por ela tá roubando um pouco dos holofotes da banda pra ela, né? Crescendo um pouco mais do que ele acaba ficando um pouco enciumado, e eles acabam tendo uma briguinha feia ali no final. Aí depois eles trazem um desenvolvimento melhor de outros personagens, eles começam a trabalhar melhor outros personagens. Aí no caso eles trazem a Simone. Eu não tenho certeza se eles trocaram ou se eu é que tenho uma noção mais da Simone um pouco mais pra frente da história. Eu sei que até onde eu me lembro, a Simone ela parte pra Europa para uma turnê na Europa. Errou feio, errou rude. Mas aí a Daisy acaba se vendo numa cidade onde ela não tem amigos, ela não tem família, ela não tem ninguém. Ela chega a tratar isso no livro também, dela invade a casa dos próprios pais
porque ela quer se sentir mais presente na vida dos pais, só que os pais dela não estão mais lá. Eles já se mudaram, mas nem se preocuparam em falar isso com ela. E ela acaba sendo presa, né? Exatamente como acontece nos livros. E a Karen, que é a pianista da banda, é que vai tirá-la lá da cadeia. Aí depois a Camila decide fazer uma festa na casa dela. Acho que pra... Eles não se dão muito enredo na série sobre o porquê. Não sei se por conta do show que eles fizeram, ou se é pra comemorar a casa nova. Na série não se dá uma explicação, simplesmente dá uma festa. E nessa festa é que ela começa... Melhor, que ela conhece a Daisy. Até então ela nunca teve nenhum contato com a Daisy. Ela se mostra muito amigável, muito bem receptiva com a Daisy. Até chega a agradecer ela, fala com ela que se não fosse por ela, eles nunca iam ter condições de comprar uma casa como aquela. O Billy continua de um jeito muito turrão, muito... eu não sei se eu quero, mas eu sei que eu preciso da Daisy e tal, pra poder compor músicas melhores. Aí ele tenta até conversar com ela, pedir desculpa pra ela, mas ela não engole muito essa desculpa dele, não. Aí a Camila chega até a forçar ele, fala, olha, a gente precisa dela, a banda precisa da Daisy. E ele acaba dando o braço a torcer ali. O episódio acaba mais ou menos ali perto, quando o Graham acaba dando em cima, né, se declarando, se abrindo pra Karen, e ela é totalmente... dá um fora nele, sabe? Ela fala, olha, não vai rolar, eu não quero isso. Até então, pelo que eu assisti do episódio 4 e do que eu li, os únicos pontos que eu meio que vejo divergência é em relação a Simone, mas eu não tenho muita certeza, posso estar enganado. É mentira! Essa parte da festa, eu acho que não tem muito a ver. Não, eu falo em questão de ambientação. A Camila sim chega a conhecer a Daisy e tal. O Graham sim levam fora da Karen. Mas não acho que tenha sido tudo na casa, não. Posso estar muito errado e vou ter que reler o livro todo. Mas até onde eu sei, não é não. Já no episódio 5 não teve muita desenvoltura de enredo, de cena, não. Foi bem basicão mesmo. Em resumo, porque não teve muita coisa, a Daisy acaba saindo do estúdio com o Billy para compor músicas, então eles têm ali a interação de se conhecer mais, de um mostrar a letra das músicas pro outro e tal, o que acontece no livro também, mas... é aquela parte do livro que você fica assim, ai, que chato, ai, que porra, que não sei o que. Mas é questão de desenvolvimento de personagem, não tem como fugir. Mesma coisa da série, não tem como fugir, tem que dar o devido crédito à cena e pronto. Um ponto que eu não posso deixar de falar, apesar de ainda estar ali muito pouco, mas muito, sabe, não querendo colocar, mas tendo que colocar, que é a parte do abuso da Daisy de comprimidos. Eles não citam, na série no caso, né? Eles não citam quais são esses comprimidos, porque que ela dá uma breve noção assim do porquê que ela toma, mas não mostra ela tomando muitos comprimidos, como é no livro. No livro ela toma 2, 3, 4, às vezes de uma vez, e é descrito isso, e ela toma várias vezes ao dia. Tudo bem, tem a conversa dele com o Billy, assim como no livro dele, no caso, questionando ela pela quantidade de comprimidos que ela toma, perguntando pra ela por que ela não para, a cena dela jogando os comprimidos todos no vaso, dando descarga, mas minutos depois ela pegou um comprimido escondido lá e toma. Isso tem, mas não dá aquela veracidade, aquela intensidade que nos livros deu. Eu acho que nesse quesito vai acabar pecando um pouco pro enredo da história, pra gente entender o quão ela era abusiva com comprimidos, com álcool também, porque ela tomava junto com cidra ou champanhe, ou alguma bebida alcoólica assim. Nesse episódio eles acabam desenvolvendo mais a relação da Karen e do Graham. Só que eu tô com
medo porque, assim, eles estão mudando tantas coisas do livro, porque no livro a relação dela com o Graham é mais para uma questão de necessidade sexual, vamos assim dizer, né? Ela não, pelo menos de tudo que eu li, que eu lembro que eu li do final, ela nunca teve uma questão sentimental por ele. A única coisa sentimental que ela tinha era pela música. Na série, ela tem um leve ciúmes dele com uma outra garota, que ele chegou a sair e tal. Aí eu fiquei pensando assim, tá, até aqui, até o episódio 5, eles estão só falando aqui, jogaram aqui e tal, mas espero eu que eles não trabalhem tanto por esse lado, porque senão vai ser outra coisa que vai estar fugindo totalmente da história e vai parecer assim que não é nem a mesma coisa. E no final do episódio 5 eles gravam Lay Me Down Easy, acho que assim pronuncia também, uma outra música muito boa deles que fez muito sucesso nas plataformas. Para esse sexto, sétimo e oitavo episódios que eu assisti, eu resolvi pegar o livro para poder acabar me auxiliando, porque eu pensei, vai que tem alguma coisa que tá demais, ou que tá de menos, ou que eu não lembre, né? Sempre tem alguma coisinha diferente, mas será que tem alguma coisa que eu não vou lembrar e tal? Então eu resolvi assistir o episódio, depois eu via, dar uma passada de olho no livro naquela parte, para ver se estava casando legal, se estava mais ou menos entrosado ou não. E o que eu percebi foi mais ou menos o seguinte: no episódio 6, já começa com a gravação do álbum Aurora. A Camille percebe que tem alguma coisa ali, uma tensão, alguma coisa entre a Daisy mais o Billy, porque antigamente ela até chega até a questionar isso ao Billy, porque antigamente ele mostrava todas as músicas que ele compunha, né? Ele mostrava pra ela, né? Ele fazia questão de tocar pra ela e tal. E depois que ele começou a compor com a Daisy, isso começou a ficar mais distante, ficar mais longe, assim, vamos assim dizer. Até que ela chega a pegar uma música que aparentemente os dois comporam juntos, e ela percebe que, não, pô, tem alguma coisa aqui, mas ainda ela não confronta ele, ela não pergunta nada a ele, não. Fica só ali pensando. Ela chega até a comentar na entrevista que ela sabia que o Billy escondia alguma coisa dela, mas que todo mundo esconde alguma coisa de alguém, que ninguém sabe os segredos de todo mundo, e pra ela tava tudo bem. Nesse episódio também, no caso, é onde entra o jornalista da Rolling Stones. Ele chega para poder acompanhar um pouco sobre a gravação do álbum e tal, para poder fazer a capa de revista, sabe, para ele lançar a Daisy Jones and the Six na capa da Rolling Stones. Só que ele começa a perceber que tem alguma coisinha ali entre a Daisy e o Billy, ele fica um pouco instigado e tal, e chega a confrontar a Daisy, confrontar o Billy também a respeito disso. A Daisy acaba contando pra ele tudo que o Billy passou, a questão do abuso de drogas, a questão dele ter perdido o nascimento da filha, e isso deixou o Billy muito pé da vida. Tanto que depois, quando o jornalista acaba confrontando o Billy, perguntando para ele sobre a clínica de reabilitação, como é que foi, em que data que foi e tal, ele acaba descobrindo que foi a Daisy que contou isso pro jornalista, e ele falou, cara, não publica isso vai acabar minha relação com a minha filha e tal. Aí ele fala, então me dá alguma coisa para mim poder publicar, eu preciso de alguma coisa para publicar. Aí o Billy também pega e dá a rasteira na Daisy. Ele vai e fala tudo de mal que a Daisy faz, desde o abuso de drogas e álcool até ele chega, pelo menos é o que é citado na revista. A notícia que sai é que o Billy acha que a Daisy tem um talento, mas que é desperdiçado pela personalidade tóxica dela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí nesse episódio também tem a clássica cena da piscina, que a Daisy tá doidona de droga, doida. Esquece até da gravação, que eles tinham o estúdio para gravar o álbum, né? Gravar algumas músicas pro álbum, e a Daisy nem aparece. Aqui eu tenho uma controvérsia, um parênteses muito grande para fazer com relação ao que foi apresentado e com relação ao que tá no livro. Porque assim, na série, colocaram lá, a Daisy tá
drogadona, chapadona de dogs, beleza. O Billy aparece, vai confrontar ela e tudo mais. Tá, até aí não teve muita diferença, mas eu acho que a diferença mais gritante que teve com relação ao livro é a questão do impacto da cena. Porque assim, e eu digo isso muito aqui desde do outro vídeo lá, quem não assistiu, eu vou deixar, não sei se é agora aqui ou se é aqui. Eu vou deixar linkado onde que tá o outro vídeo. Mas o que eu sempre falo é com relação a Daisy estar sempre usando drogas. Mas acho que na verdade no começo ela nem usava drogas, na verdade. Era consumo de medicamentos. Não me lembro agora, não me pergunte qual que era o medicamento. Eu sei que ela abusava muito de medicamentos aqui no começo do livro. E na série, eles colocaram isso mais de uma forma um pouco mais leve, uma coisa mais branda. Então, quando chega nessa parte dessa cena, que ela ultrapassou o limite medicamentos para drogas, essa cena no livro ela fica muito mais impactante por conta dessa construção que foi feita. Tanto que a Daisy, no livro, a parte que ela sai da piscina e vai caminhando assim, ela vai caminhando por um caminho de cacos de vidro, mas é um caminho longo que ela percorre e que ela acaba meio que entorpecida de tão doida de droga que ela tá. Na série ela só sai da piscina, dá uns 3, dá nem 3, dá um passinho só, pisa em cima do caco de vidro ali e conversa com o Billy. Então assim, não acho que teve o mesmo impacto do que no livro, não. Aí uma questão, isso tudo acontece depois da Daisy ali tentar investir alguma coisa com o Billy e tal, dar em cima dele, que na série é numa praia, e ele rejeita ela por conta da Camila, né? Ele é casado, ele tem uma filha. Ela meio se sente rejeitada e começa a usar e abusar mais de drogas. Aí depois a próxima cena já parte no outro dia, né? A Daisy vai pro estúdio para gravar a música. O Billy fala para ela, olha, escrevi essa música aqui para você. Mori Fruntumis. Eu vou escrever aqui porque, como eu disse na outra parte do vídeo, meu inglês é ótimo. Mas ele escreve essa música para ela e força ela a gravar melhor e tal, e ela tá assim, eu tô dando meu melhor, eu tô dando meu melhor, mas pra ele ela não tá dando o melhor. Ele sabe que ela tá enferrujada, que ela tá meio travada ali por algum motivo. E nisso eles saem do estúdio, ele vai atrás dela, ele confronta ela e tal. E aí temos uma outra diferença com o livro. O que eu achei assim, que é uma diferença que impacta, mas não tanto. Porque também, como eu disse, na questão da piscina, foi uma cena que pra mim impactou no enredo, mas na questão da mensagem que poderia estar transmitindo e que não foi passado tanto assim na série. Nessa parte foi uma diferençazinha assim, meio que a diferença é que na série o Billy é que puxa a Daisy, né, que ele beija a Daisy e daí ela volta pro estúdio melhor e canta bem, que não sei o que, parará pelo pão duro, e no livro é ela que beija ele. Só essa diferençazinha boba, mas... Aí depois disso tem aquela famosa cena que acho que todo mundo já viu em clipes e tal. É a respeito do álbum, né? Melhor, da foto do álbum, que acaba sendo tirada pela Camila, né? Eu não me lembro se alguma parte do livro fala da profissão da Camila. No livro, ela é uma garçonete. Se eu não me engano, eu acho que ela é uma garçonete. Ela trabalha, pelo menos ele conhece ela. Não, numa garçonete não. Ela era recepcionista de hotel. O Billy foi tocar num casamento, uma social, alguma coisa assim, no hotel, né? E ela era recepcionista e ele encontrou com ela lá. Então ela não era, pelo menos não me lembro de ter sido falado no livro, dela ser fotógrafa. Ela pode ter se tornado fotógrafa depois de ter casado com ele, depois de ter tido a filha e tal. Mas na série eles colocam ela como fotógrafa. Ela acaba tirando uma foto da Daisy com o Billy, que acaba sendo a foto do álbum e tal. Ali ela percebe que tem uma tensão muito maior entre os dois e confronta ele a respeito disso. É aí que ela traz essa mensagem que ela falou lá atrás na entrevista, aparece na cena como ela falando pra ele, fala, olha, sei que você tem segredos, não me importo com isso, eu só quero saber que se você ama ela, se você ama a Daisy, que você me fale, porque
Tipo assim, não dá pra ficar casado com um cara que ama outra pessoa. Aí ele fala pra ela, olha, não tem nada, eu não amo ela, eu amo você e tal, e pronto. Então aí pra Camila tá de bom tamanho. Outra coisa, nesse episódio também, é onde a Daisy escreve Regret Me, esse eu consigo pronunciar, pro Billy, né, e ele torce o nariz e tal, ele não quer que essa letra entre pro álbum, mas acaba entrando, todo mundo da banda torce para que ele aceite e acaba indo, né, essa música pro álbum. E mais algumas informações. A Karen acaba dizendo pro Graham, né, que ela não quer ficar com ele em público, ela quer ter reconhecimento dela como uma artista, uma mulher que toca numa banda, não que ela só está na banda porque namora um dos integrantes, sabe? Eu acho assim, totalmente válido isso. Mas aí o álbum é lançado, né? A Aurora acaba alcançando Billboard, esses negócios assim. A Daisy acaba recebendo um roteiro, vamos colocar assim, uma cópia da entrevista que vai ser publicada na revista Rolling Stones. E aí que ela descobre que o Billy falou tudo de mal dela e ela fica mega chateada com isso, mega pra baixo com isso. Decide largar tudo e no final do episódio ela tá onde? Tá na Grécia. Que demais! Então, na outra parte, eu falei que eu achava que a Simone tava em turnê na Europa com a namorada, né? Mas aí eu reli que não tava em turnê na Europa, não. Ela realmente estava lá nas Américas, mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo com a namorada Benny. Eu tô até lendo aqui porque eu não me lembro o nome dela, não. Ainda bem. E assim, a Simone acaba recebendo um telegrama da Daisy, parecendo assim que ela tava mega preocupada e que ela precisava que ela precisava da Simone e tal, e ela larga tudo, larga os shows, tudo que ela tinha pra poder ir lá. No livro acontece de uma forma um pouco diferente. A Daisy, na verdade, ela tá chapadona de droga na cabeça. Ela acaba mandando mensagem pra Simone dizendo que tá na Grécia, mas na verdade ela tava na Itália. Aí a mulher fica nesse ping-pong doido até encontrar com a Daisy. Acaba que culmina na mesma informação das duas partes, né? Tanto na série quanto no livro. Que é a Daisy comunicando pra ela que ela tava noiva de um cara que era um príncipe norueguês e que ela ia se casar com ele. De cara, a Simone já percebe que tem ali alguma coisa, que ele não é isso tudo, que a Daisy tá endeusando o cara e fica meio que com o pé atrás com relação a isso tudo. E assim, a Daisy mostra pra Simone que ela tá bem, que ela tá feliz, que ela tá com um cara que ama ela e que ela ficou sim chateada por tudo que o Billy escreveu, melhor, que tudo que o Billy falou sobre ela pra Rolling Stones. Mas eu vejo que, assim, eles florearam um pouco o Nick na série. Eles colocaram ele como um cara romântico, um cara do bem. Tudo bem que depois do casamento ele botou as garrinhas de fora, então dá pra perceber que ele tem um lado manipulador e tal. Tá ok, ainda tá de bom. E um detalhe, a Daisy vai pra Grécia, depois vai pra Itália e já se casa com esse cara em um mês. Em um mês. É muita loucura. No finalzinho do episódio, o Nick acaba colocando na cabeça da Daisy, influenciando a Daisy a assimilar, a perceber que a Simone, na verdade, tá afim dela, que ela só foi pra lá, pra Grécia, largou tudo que ela tinha e tal, porque ela tava afim da Daisy amorosamente, vamos assim dizer. E acaba que a Daisy acaba confrontando a amiga com relação a isso. Ela acaba se dando mal. Na série, a Simone só joga umas verdades na cara dela, fala com ela, amizades são assim, quando a gente é amigo de alguém, a gente fala a verdade na cara da pessoa, então ela fala que a Daisy sim, manipuladora, arrogante e tudo mais, mas eu vejo que é uma outra coisa, uma outra parte, vou ser um pouco chato sim, mas é uma outra parte que no livro dá-se a intensidade de tudo é muito melhor. Eu não vejo porquê. Toda vez que eu falo, gente, assim, que no livro tá assim, na série tá assada, por que eles fizeram isso? Porque eu não vejo necessidade de trocar as coisas. Porque assim, tudo bem, vamos pegar o caso
do Nick ser um pouco romantizado ali no começo. No livro ele não é tão romântico assim. Eles colocaram isso na série e tá ok, não atrapalhou nada o enredo, não atrapalhou a mensagem, não atrapalhou em nada. Então tá de bom tamanho. Agora, por exemplo, a cena da piscina, como eu falei no episódio 6, tem uma mensagem, tem uma construção muito grande ali, que não foi tão bem tratada. Nessa parte, por exemplo, onde a Simone, ali tudo bem, ela joga na cara da Daisy, é pesado, são coisas que assim, a gente não falaria para um amigo se não fosse realmente necessário, se realmente não fosse um grande amigo, né? Mas eu sinto que a mensagem que tinha por trás disso tudo era mais por conta do lado da Simone, de tudo que a Simone viveu. Porque o próprio episódio em si começa passando toda a trajetória da Simone, depois dela ter deixado Los Angeles, né? Eu lembrei, era Los Angeles o local. Toda a mensagem que ela traz com relação a lutar para conseguir as coisas, para lançar um single, a dificuldade que ela teve de ter que mandar o CD para cada DJ separado, que não sei o que. Aí a gente pensa, é anos 70, 80 mais ou menos. Ela é uma mulher, ela é negra, ela é lésbica, né? Então assim, são todas essas coisas. Até hoje em dia já é difícil para uma mulher negra e lésbica conseguir. Agora a Daisy, uma mulher branca, do olho claro, que sempre teve tudo na vida, ela poder falar assim, não, eu não vou na turnê, vou deixar pra lá, não quero mais saber de banda nem nada, mas assim, se amanhã ou depois a Daisy falar assim, não, agora eu quero voltar, ia estar assim, as portas tudo arreganhadas pra Daisy. Agora, vai a Simone fazer isso. Então ela fica meio que puta da vida, eu acho que nem tenho tempo mais leve pra falar sobre isso, com a Daisy, por conta disso. Porque a Daisy, ela pode fazer o que ela quiser, que tá tudo bem. E eu acho que assim, tudo bem, também não teve essa carga toda que eu tô falando, ela não foi muito bem descrita, muito bem relatada no livro. Mas essa foi a impressão que eu tive ao ler, essa foi a impressão também que eu tive ao assistir, mas que na hora do confronto, na hora do deixa eu jogar na sua cara, ou sua branquela, como é que funciona a vida, porque ela chega a falar com a Daisy, fala, Daisy, tem gente que tem que trabalhar, porque tem contas para pagar. Então eu acho que esse confronto poderia ser mais mais tapa na cara, mais soco, sabe? Claro que no sentido figurado, mas ainda assim mais tranco. E agora a gente chega no fatídico episódio 8. Um episódio que eu fiquei assim... Agora eu entendo. Agora eu sei por que eles fizeram tudo desse jeito. Porque assim, esse episódio começa a Daisy encontrando com o pessoal da banda, falando pro Billy, mostrando na verdade até o marido dela pra banda, apresentando o marido dela pra banda. E ela e o Billy começam a ter divergências ali até um pouco grandes sobre as músicas que eles vão cantar na turnê, né? Porque o Billy não quer cantar nenhuma das duas músicas que praticamente a Daisy escreveu pra ele, e ela fica meio que possessa com isso, que ela fala, mas é as músicas que fazem mais sucesso e a gente não vai tocar, como assim, que não sei o que. Então isso acaba desacarretando mais conflitos entre eles, como por exemplo a respeito de camarins separados, quarto de hotel separados, ônibus separados, mas eu não tinha percebido, quando eu li, pelo menos eu não tinha pensado, quando eles trazem a questão das drogas, eles não consomem dentro do quarto. Ficar ali o Billy junto com todo o resto da banda e todo mundo usando drogas e ele, um ex-usuário, ia ser um pouco pesado. E ele não tinha conseguido perceber de um modo tão gráfico o quão grave isso seria pro próprio Billy estar ali na presença de drogas à vontade, álcool à vontade e ter uma recaída. O Nick acaba participando da turnê junto com eles e acaba um pouco de... Ele desentende muito Billy, né? No livro é tratado disso. Não é... Todo mundo só chama ele de príncipe, príncipe, mas tipo assim, a banda inteira tá meio que suportando ele, não tá mais gostando dele. E ele acaba percebendo que quando o Nick acaba percebendo que quando a Daisy tá no palco junto com Billy, ela é de um jeito.
ela é mais alegre, ela é mais soltinha, ela é mais assim, assim, assado. Quando ela tá com ele, ela já age de uma forma diferente. A questão das drogas em si, eu não vou dizer que seria assim um não problema, porque querendo ou não, é um problema. Mas a questão da quantidade que é consumida é que eu acho que acabou se tornando um problema. Na série também é retratado isso, todos os membros da banda usam droga. Isso não é uma exclusividade da Daisy estar usando droga. Todo mundo, tirando Billy, todo mundo, até o produtor deles, usa droga. É normal. Pro ambiente ali, é normal. O problema é a frequência com que se é usada essas drogas. A Daisy praticamente acordava usando drogas, ia dormir. Antes de cada apresentação, ela estava ali cheirando uma carreirinha e tal. Os membros da banda não, eles usavam drogas, bebiam, né, muito álcool, mas depois do show, não antes do show, não o dia inteiro igual ela. A Camila aparece nesse 8º episódio, mas eu vou entrar aqui numa contradiçãozinha. Novamente vai cair na malha fina do até onde isso pode atrapalhar ou não a narrativa da história. Ela estava grávida do segundo filho, mas eu não me recordo se foi gêmeos, 2 meninas gêmeas, ou se foi uma outra menina só. Mas isso eu sei que ela teve uma segunda filha. E na série ficou só com uma menina só e tá dando isso aí mesmo. Tá dando seguimento nessa parte assim. Aí chega um momento em que a Daisy tá usando tanta droga, mas tanta droga, o Billy acaba surtando. Tipo assim, ele chega pro produtor e fala, olha, ela não tá cantando mais as músicas direito, ela tá cantando mal, eu não quero mais ela na banda, eu vou lá falar com ela que ela tá fora da banda, que não sei o quê. E quando ele chega no quarto dela pra poder confrontar ela, falar tudo, as verdades na cara dela, ele vê que ela tá jogada no banheiro, ela tá caída no banheiro. Aí, novamente, uma cena pesada, que é quando a Daisy acaba tendo overdose e o Nick junta as coisas dele e vai embora. Ele não fica pra socorrer ela. Essa é uma cena que pra mim ela é pesada tanto no livro quanto na série. Eu sempre vou bater nessa tecla de a Daisy tinha que estar mais drogada, a Daisy tinha que estar mais surtada, mais isso, mais aquilo, pra justamente trazer esse impacto pra essa cena em si, pra trazer essa evolução da Daisy. Eu senti que na série, nesses últimos 6 episódios, que eles trouxeram mais, mostraram mais o consumo e o abuso da Daisy com relação a medicamentos, a drogas e tal, mas ainda assim não ficou uma coisa muito linear. Para mim, já começou lá em cima e quando foi a menina já estava caindo lá. Eu acho que assim, no livro, a sensação que a gente teve é de mostrar que a Taylor demonstrou muito bem o como a pessoa vai evoluindo de um comprimido para dormir e outro para acordar, e depois o coquetel dos dois, um para poder ficar acordada, de ficar ligadona de dia, e o outro para poder conseguir dormir e junto com o álcool, e depois não está adiantando mais, então agora vou ter que experimentar uma outra coisa. Essa evolução toda é que eu queria na série, como é feita no livro. Essa evolução de como que as drogas desde lá de baixo, e você subindo, até o ponto que você pode chegar, que é a overdose. Eu acho que a série tratou bem, encaixou bem. Eu como leitor, né, eu como uma pessoa que leu o livro primeiro, depois assistiu a série, não sinto que a cena não teve o mesmo impacto. Ela é uma cena impactante, é uma cena forte, mas não é uma cena que teve o mesmo impacto da leitura. Então, gente, eu acabei de assistir os 2 últimos episódios e, assim, vou trazer agora para vocês a minha opinião sobre o que eu percebi sobre esses 2 episódios. Nesse 9º episódio, já começa com o desenvolvimento, já caminhando para o fim, né, para o desfecho de cada personagem. Né, começa com a Daisy descobrindo que o Nick, ali no momento que ela mais precisava dele, no momento que ela teve a overdose no banheiro, que ele sumiu, ele abandonou ela. No livro, ele faz a mesma coisa, né? Eu lembro que ele tem essa mesma atitude, só que a Daisy briga com ele, expulsa ele do quarto e tal, mas depois ela acaba recebendo os papéis do divórcio, né? Mas na série ele simplesmente some, ele nem
é mais citado na turnê. Depois disso, a Daisy e o Billy acabam se reaproximando. A Daisy não para de usar drogas. Até na leitura eu achei que ela iria dar um tempo e tal. Ela só diminui a frequência. Ela continua usando, tomando pílulas. Ela não parte mais para heroína. Ela continua com as pílulas, mas assim mais regrada, né? Ali antes de subir no palco, ou tomando o comprimido dela para poder dormir, o outro depois quando ela acorda, bem no comecinho lá, quando ela usava esses medicamentos. O Ted, que foi o cara que descobriu tanto o pessoal da Day6 quanto a Daisy, né, acaba sofrendo um infarto, mas ele passa bem. Mas todo mundo fica um pouco preocupado, um pouco em alerta com ele por ele ser tipo um pai pra todo mundo, sabe? A Simone tenta conversar ali com a Bernie, mas eu acho que não dá muito certo. Aí elas vão e acabam se separando, porque o sonho da Simone é ter sucesso, é ter a música dela gravada, ter o reconhecimento do trabalho dela. E a Bernie fica com ela assim, não, manda os caras embora, vamos procurar outra coisa e tal. Mas ali naquele momento a Simone fica assim entre a carreira e o amor, né? Aí ela acaba abandonando a namorada. O Aaron, que na série, tanto na série quanto no livro, ele aparece muito pouco. Ele é o baterista da banda. Ele acaba conhecendo a Lisa, que se eu não me engano ela é uma atriz, né? E começa a namorar com ela. Nesse meio tempo em que o Ted é internado, a Simone aparece, o Ted também descobriu ela e acaba encontrando com a Daisy, conversa com a Daisy e tal. A Daisy pede desculpas pra ela, mas ainda ela tá naquele não me toque, não sei se eu aceito as suas desculpas. Ela ainda tá com o pé atrás a respeito da Daisy, ela ficou bem magoada com a Daisy. A Karen acaba descobrindo que tá grávida do Graham, né, conta pra ele fica super empolgado e tal, mas não é aquilo que a Karen quer, né, ela quer continuar tocando na banda. Ele até fala, tipo assim, vamos encontrar um outro tecladista pra banda. Que ela fala, não, eu não quero abandonar a banda, eu quero continuar na banda, eu não quero ser mãe. Ela não diz com essas palavras, mas pra quem sabe ler um pingue letra. Ela meio que escondido ela não comunica com ele, ela simplesmente decidiu, ela pegou e foi. E essa é uma cena assim, no livro eu achei uma cena muito delicada, que ela tem a atitude de interromper a gravidez. Ela comunica a Camila, pede ajuda a Camila participa com ela. No livro, eu falo que é delicado porque assim, no livro é descrito que a Camila estava ali do lado dela durante todo o momento. Depois do procedimento, a mulher acaba tendo, por conta do descontrole hormonal, a mulher acaba tendo vamos dizer que seria uma complicação pós-cirúrgica, né? Que querendo ou não, ainda é um procedimento cirúrgico. Então a Camila tá sempre ali do lado dela, todo momento. Na série não foi tão abordado assim, foi simplesmente citado, não mostrou as duas dentro da clínica, não mostrou todo o sofrimento que a Karen teve. Ela sofreu sim, mas a Camila não estava junto com ela ali para poder auxiliar ela. Mas assim, para mim foi uma parte que não teve tanta interferência assim no enredo da história. Ela trouxe a mensagem que a Karen interrompeu a gravidez, que ela passou mal e tal, mas não se aprofundou tanto assim. Aí esse episódio acaba justamente quando a Daisy e o Billy estão conversando, se eu não me engano é na casa do Billy, não tenho muita certeza. Eu sei que eles estão conversando e a Daisy abre o coração pra ele e fala pra ele que eles deviam ficar juntos, que eles deviam seguir carreira juntos, né, mas como amantes e não só como cantores. E o Billy fala pra ela, abre o jogo pra ela, fala, olha, eu gosto de você e tal, mas eu sou casado, né? Eu amo a Camila. Num primeiro momento a gente tem essa visão dos dois ali, mas depois cá no finalzinho do episódio a gente percebe que a Camila não ouviu, ela viu os dois juntos, né? Aquela interação dos dois juntos ali. Eles não se beijaram, eles só encostaram a cabeça um no outro assim, né? Mas a Camila sentiu ali que tinha alguma coisa, que o Billy tinha algum sentimento muito forte pela Daisy. E o episódio termina assim, com ela pensando o que ela vai fazer. Já no 10º episódio, a história já é contada de trás pra frente. Mostra eles ali
no último show e mostra depois falando assim, mostrando cada um deles, o que aconteceu com cada um deles horas antes do show. Então, assim, o primeiro tópico que eu coloquei aqui da minha listinha aqui que eu tô vendo é a parte da Simone, que a Simone decide romper o contrato com a gravadora lá, com a empresa, o estúdio, não me lembro ao certo, e também na série não citou muito. Sei que ela terminou com o pessoal lá, ela rompeu com o pessoal lá, voltou com a namorada e tá lá cantando junto com a Day6 no último show deles. A Camila acaba confrontando o Billy no corredor ali, ela acaba confrontando o Billy quanto aos sentimentos dele pela Daisy. Ela até fala, olha, eu só preciso ter certeza de que você não a ama. Eu não me interesso do que você fez, ou o que você não fez. Aí ele fala pra ela, olha, eu só beijei ela uma vez, não rolou nada. A Daisy confirma isso pra ela depois, que eles não tiveram nada, que eles não ficaram nem nada. Mas nesse momento em que a Daisy confronta, ou melhor, que a Camila confronta a Daisy, eu achei um pouco desconexo com a narrativa do livro, mas ainda assim não muito... Tem ali a sua parcela da história, que poderia ter sido contada de uma outra maneira, mas não vejo como se fosse uma coisa muito ruim, porque no livro a Camila ela acaba lutando pelo casamento. Ela tem a noção de que ela que tem que fazer tudo, ela que, se não for ela, o Billy não vai fazer nada e tal. Ela toma todas as dores pra ela no livro. Achei um pouco problemático isso, porque não era uma coisa que o problema é da Camila. A Camila não fez nada de errado. Tudo bem, a Camila ficou com, por exemplo, na série, né? Ela ficou com baixista não, com baixista mesmo lá, que agora eu até esqueci o nome. Tá, ok. No livro, ela tem um encontro, na verdade, com um amigo de escola. Mas nisso, a quantidade de coisa que o Billy já fez também, quem é ele pra julgar ela? Pra ela ter saído com um cara, né? E assim, na série, já traz a Camila, tipo assim, foda-se, ele não quer, então eu tô pegando as minhas coisas, tô pegando a minha filha e tô indo embora. Ficou bem construído essa diferença, eu acho que ficou bem colocada, mostrando que o Billy é quebrado e a culpa disso é dele. E é ele que tem que correr atrás e consertar. E não a Camila, como acontece no livro. A Karen acaba contando pro Graham, né, que ela interrompeu a gravidez. Ele fica mal pra caramba com relação a isso, porque ele queria ter esse filho, ele queria ter uma família com ela. Mas depois ele acaba conversando com ela, falando pra ela, olha, vamos tentar de novo, vamos ficar junto e tal. E ele se declara pra ela. E ela meio que dá um chega nele e fala, olha, eu não quero isso. Ela não diz com todas as letras que ela não ama ele. Porque ela, depois lá no final, a gente sabe que ela tinha um sentimento por ele. Mas que no momento ali, ela não via saída a não ser terminar com ele para poder continuar seguindo carreira na música. Eu lembrei o nome do baixista, o Ed. O Ed acaba chegando pro Billy, contando pro Billy que ele não vai, que esse é o último show dele, que ele não vai participar mais da banda, e acaba até dando um pouco insinuando pro Billy que foi ele que saiu com a Camila e tal, e acaba que o Billy dá um socão nele, por isso que ele fica com o olho roxo na última apresentação deles, mas não desenvolveu muito a história aí não. A Daisy abre uma carta que a mãe dela tinha mandado pra ela lá no 6º episódio, mais ou menos, se eu não me engano. E liga pra mãe dela. E a mãe dela, tipo assim, mó vaca. Ela só ficou preocupada com a Daisy, por ela ter falado que ela era órfã. E a mãe dela falava, você tem mãe, que não sei o que. Tipo assim, a mãe só queria que a filha reconhecesse ela por conta da mídia toda que a filha estava tendo. Ela nunca, em nenhum momento, se mostrou preocupada com o bem-estar da filha. A Daisy manda ela pra aquele lugar e foda-se. Só que aí no meio disso, a Daisy, por mais uma vez ela se sentir rejeitada, ela se sentir excluída, ela vai e começa a se afundar de novo nas drogas. Paralela a Daisy tá voltando a usar drogas pesadas, né? O Billy também volta a beber, porque ele vê que o casamento dele tá acabando, que ele só tá fazendo merda. Nessa de beber, ele acaba dando em cima da Daisy, ele começa a beijar a Daisy, querer a Daisy e tal. E a Daisy meio que, nessa parte eu gostei porque assim, a Daisy ela poderia ter sido egoísta.
porque ela queria muito ficar com o Billy, né? Que nem eu falei no episódio 9, ela queria muito ficar com o Billy. Então ela tinha o Billy ali pra ela poderia ter o Billy ali pra ela, mas ele não seria o cara certo no momento certo, porque ele só ficaria com ela se ele tivesse drogado, se ele tivesse bêbado, se ele não tivesse lúcido, porque ele lúcido, ele não ficaria com ela, ele ficaria com a Camille. Então durante esses flashes que tem durante o show, a Daisy fala pra ele, fala, olha, vai atrás dela. Aí ele entende que é da Camila, larga o show no final, ele some e corre atrás da Camila lá no hotel para tentar reatar o casamento dele. Aí tem uma outra parte importante, isso aqui já fica um spoiler aí pra quem não leu o livro e nem assistiu a série, fica aí o spoiler. Isso, eu acho que é um mega spoiler da série, tanto do livro, porque toda a história é contada como uma narrativa de entrevista. Então tem alguém ali entrevistando, às vezes essa pessoa que está entrevistando interage com o pessoal da banda, fazendo perguntas e tal. Aí a gente descobre que quem está por trás de toda essa entrevista é a Júlia, a filha da Camila mais do Billy. Aí depois já vem mostrando como é que foi o final de cada personagem antes da situação presente, ainda ali na década de 80. Que no caso, tanto a Daisy quanto o Billy procuram a reabilitação. A Daisy larga a banda justamente para poder ir para a reabilitação. A Simone tá ali junto com ela, aconselhando ela e tal, dá maior força pra amiga. O Billy tem toda a parte da Camila, né, um incentivo da esposa e tal, então ele também procura reabilitação. O Graham e o Ed, né, como eu falei anteriormente, também o Ed já estava de saco cheio do Billy mesmo, já queria sair da banda. O Graham não conseguia mais nem olhar na cara da Karen. Ele pega também e abandona tudo. E fica depois, aparece a cena lá no ônibus, o Owen, a Karen e o produtor deles lá com a cara de tipo assim, e agora? Cadê o resto do pessoal? Aí todo mundo foi embora. Aí na situação presente já mostra que o Graham voltou para a cidade dele, comprou uma casa, conheceu uma mulher, se casou com ela e teve filhos com ela. A Karen seguiu no teclado, seguiu tocando, fazendo sua música. O Ed tentou lançar sua banda, mas não teve muito sucesso. O Rowan, e agora foi, ele se casou com aquela atriz, teve 2 meninas com ela, comprou um barco e batizou o barco de Aurora, nada mais justo. A Simone e a Bernie abriram um clube onde elas tocavam só as músicas que elas queriam e ficaram felizes com isso. O Ted, depois de um tempo, ele volta a ter complicações na saúde dele e acaba falecendo. A Taylor, eu achei que a Taylor Jenkins Reid trouxe bem essa questão de como ele iria morrer, porque ele morreu justamente fazendo o que ele mais gostava, que era música. Então ele estava ali meio que planejando alguma música ou tocando num estúdio, alguma coisa assim, sei que ele falece desse jeito. Então ficou assim, casou bem, sabe? A Daisy continua na música, lançou mais CDs e tal, discos, né, na época, e teve uma filha, saiu da reabilitação e tal, e teve uma filha, ela mesma fala, eu tive outros amores, mas o Billy sempre foi um cara especial pra mim. O Billy sai da reabilitação, reconquista a Camila, mas depois de um tempo a gente já era de se esperar, né? Ainda bem que eles trouxeram isso pra série. Trouxeram de um modo mais visual e menos falado, que a Camila acaba falecendo de câncer. Que no caso eu achei muito legal que na série eles não falaram que ela faleceu de câncer. Eles simplesmente mostraram que ela estava debilitada e ela arrumando a peruca. Então dá para se entender ali que ela passou por quimioterapia e que ficou careca. Aí nesse momento também, depois de falar que ela faleceu de câncer e tal, o Billy que fala isso na entrevista que ela faleceu de câncer, aparece todos os membros da banda falando como eles se sentiram quando eles descobriram que ela faleceu, e porque ela foi um membro muito importante na vida de cada um deles e da banda. E uma última diferença final, não vou mais falar de diferença, vai ser a última diferença que eu vou falar do livro, mas que eu vi assim que não cai justamente naquela malha fina que eu sempre vou trazer aqui para esse quadro, que é até onde
a influência, as mudanças no caso, podem atrapalhar a narrativa ou não. Porque assim, no livro, a Camila escreve uma carta pro Billy e pra Daisy, comunicando pra eles todo o sentimento que ela tinha e tal, e no final ela pede uma música pra eles, né? Ele fala pro Billy procurar a Daisy, pra Daisy atender o Billy, pros dois escreverem uma música. A frase que ela diz eles estão me devendo uma música. E na série traz essa mesma conexão, esse mesmo sentimento, só que na forma de vídeo. Como ela já estava gravando uma entrevista, contando toda a história, toda a trajetória, eles simplesmente pegaram esse trecho, como se fosse uma gravação dela falando e tal. A série termina com o Billy batendo na porta da casa da Daisy e a Daisy abrindo a porta. Bom, vamos agora para as considerações finais com relação a tudo que a gente assistiu. De pontos positivos que eu posso já afirmar de cara é com relação às músicas. Eu amei toda a construção que teve com relação de tanto dos sentimentos por trás de cada letra, quanto o que cada letra em si trouxe para mim, porque no livro, falar a verdade para vocês, tem, para quem não sabe, né, no finalzinho do livro, deixa eu pegar aqui, é literalmente no final do livro, nas últimas páginas do livro, vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha, aparece, não sei se tá focando, tá focando mais ou menos, tá vendo? Aparece o trecho, a música em inglês e depois na outra página a tradução. Não é uma coisa que eu vou falar para vocês que eu li. Não li, eu pulei. Vocês já pegaram letra de música para ler letra de música? Quem lê letra de música? Só quem trabalha com música. Eu particularmente não leio. Então, eu tive uma certa conexão maior com as letras da música, ouvindo elas primeiro quando saiu no Spotify, quando foi disponibilizado no Spotify, depois na própria série, na própria cena onde ela era passada. Uma outra questão também que eu já falei, mas que eu faço questão de reforçar aqui, é a questão eu chamo de customização, sabe? Questão de cenário, que foi muito bem feito, foi cada detalhezinho da cena, você via que não era nada remetido ao presente, era tudo referente àquela época, e quando era para presente, que a partir da entrevista deles, o fundo da gravação deles também era diferente, eles tiveram esse cuidado todo. A parte de caracterização de cada personagem também com relação à série. A parte visual foi toda bem colocada. Como ponto negativo que eu já posso trazer assim de cara é a questão das partes que eu falei que no livro, para mim, eram partes muito importantes. Tanto de construção do personagem, de tipo assim, dar uma justificativa pro personagem. Porque, mas por que ele age assim? Por que ela é tão assim? Ou ela teve tal atitude e tal? Eu acho que assim, no livro trouxe uma carga muito maior, muito mais emotiva que na série, que foi colocado às vezes de um modo mais brando, às vezes de um modo ok, mas não com a mesma intensidade. Um outro ponto aqui também que eu achei que foi meio que jogado na série foi a questão dos personagens secundários. Eles tiveram uma certa preocupação em trazer os sentimentos, trazer as emoções dos outros personagens, fora a Billy e o Daisy. Eu sei que os dois são os personagens principais. Então eu entendo uma carga maior tanto de tempo de tela, vamos colocar assim, já que a gente está falando mais da série. Então eu entendo ter uma carga maior de tempo de tela, de desenvolvimento de personagem, de falar mais sobre os dois, ok. Mas tinha partes que na série eu via assim e falei, tá, beleza, eles colocaram isso daqui para desenvolver isso daqui no Billy e na Daisy. Tranquilo. Mas eu não vi que tinha necessidade daquilo. Eu percebi, eu tinha uma noção de que assim, se tivesse tirado essa encheção de linguiça, vamos assim dizer, que eles colocaram para Daisy e o Billy, não iria fazer diferença. Eles poderiam só, como eles já fizeram com os outros personagens secundários mesmo, só aceitar ali na entrevista mesmo e ter tratado um pouco mais a questão de sentimentos dos outros personagens. Não vou dizer nem tanto assim da Karen e do Graham, porque eles sim tiveram uma construção, um desenvolvimento maior. Agora,
o baterista e o baixista, pra vocês verem, eu nem lembro o nome deles direito, sabe? Eu sei que no livro eles não têm uma certa... eu não me lembro de ter muita fala deles, na verdade. Não me recordo mesmo. Mas assim, já que é uma produção audiovisual e já que está adaptando, eles poderiam fazer isso um pouco mais bem trabalhado e não jogar tipo assim, tudo em 2 episódios, que foi o que eles fizeram praticamente no episódio 9 e 10. Jogaram todo o sentimento de todo mundo junto, fez aquela sopa e falou, engole isso aqui e pronto, sabe? Eu achei muito jogado. Então agora eu vou sair um pouco da bolha do livro e da série e vou trazer mais um contexto comercial. Eu sei que a série não deve ter sido barata. Não, a adaptação de livro que tem uma fanbase muito alta, geralmente é caro. Então, tem a questão dos atores, tem a questão de filmagem e tal. Então, assim, ela tem que ser uma série que vá dar retorno, tanto para o custo quanto para lucro. Então, eu entendo essa questão de tirar algumas partes do livro, trabalhá-las de maneira mais branda, colocar outras para poder trabalhar mais. Mas ainda assim, como leitor, eu vejo que assim, ok, eles tiraram tal parte, colocaram tal, fizeram isso, tranquilo. Mas em partes que eram cruciais para quem leu o livro e não assistiu a série, dá-se a impressão de que ficou muito chiclete, sabe, muito teen, vamos colocar assim, quase teen. Não vou dizer teen por causa da questão das drogas e tudo mais, mas ficou quase ali. Tanto que depois, quando eu fui descobrir que eles vão fazer uma turnê, a banda é uma banda fictícia, mas eles vão sair em turnê musical mesmo. Então tem o Money 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 aí, né? E não sei de onde, não sei se essa informação é verdadeira, espero eu que não, mas dizem as más línguas que vai ter uma segunda temporada. Eu falei, de onde? Vão tirar material? De onde? Porque o livro é um livro único, ele não tem abertura para uma continuidade, e eu duvido muito que a Taylor vai fazer uma continuidade para ele. Pode ser que ela faça com os roteiristas para série, para virar uma série. Mas ainda assim, não me vejo assistindo a segunda temporada de o futuro de Daisy Jones and the Six, mas então essas são as minhas opiniões com relação a Daisy Jones and the Six. Desculpa quem gostou da série, mas eu não gostei tanto. O livro eu já dei 5 estrelas favoritado. Eu amei a história, toda a construção de todos os personagens, de tudo. Eu amei. Mas a série eu achei que ficou devendo. Eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, dar o like, ativar o sininho, que semana que vem vai estar saindo um vídeo novo no canal. Se eu não me engano, vou dar um spoiler aqui, ou vai ser sobre as últimas leituras que eu fiz em março, ou sobre o livro do mês de março, mas é em relação a março, isso eu tenho absoluta certeza, tá ok? Obrigado novamente por terem assistido até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.